Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo a Jesus notícias a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, caros irmãos e irmãs, me permitam uma palavra breve, sempre alavancada pelo Evangelho, sobretudo, que nós proclamamos em cada celebração. O Evangelho desse domingo terceiro do tempo quaresmal, ele nos coloca diante de uma coisa que é habitual em nós, é recorrente, que são as tragédias humanas. Todos nós as sofremos, uns mais, outros menos, em momentos distintos da nossa jornada, mas as sofremos. Sejam tragédias mais intimistas, mais pessoais, interpessoais, familiares, sejam tragédias maiores, como essas que estamos vivendo ainda nesse momento, para não falar de outras, a pandemia, porque de alguma maneira nos pegou a todos, a nós, e mais particularmente, intensamente, pessoas que sucumbiram, que sofreram as pancadas, os solavancos da sua presença e que ainda deixaram marcas e resquícios até hoje. Mas também a tragédia da guerra. Parece que é uma coisa que está acontecendo num local muito específico, longe de nós. É possível e talvez seja verdade. Entretanto, todos nós sofremos as consequências dessa tragédia. E não estamos livres de nos envolvermos nela de uma forma mais intensa e mais direta. Na verdade, a pergunta é: o que é que as tragédias têm em termos de dimensão educativa, pedagógica, instrutiva, para nos dizer? Qual é o lugar das tragédias na nossa vida, no sol da nossa existência? E eu queria pontuar aqui algumas coisas acerca disso, naturalmente sempre iluminado pelo Evangelho. A primeira coisa a dizer é que nós já sabemos que tudo na vida tem um propósito, inclusive as tragédias. As coisas menos boas, aquelas que são muito dolorosas, aquelas que arrebentam conosco em algumas ocasiões. Todas elas, ruins, dolorosas, absurdas, que não tem lógica nenhuma, tem o seu lugar em nós. Mas para que a gente perceba o lugar delas, é preciso que a gente tenha uma postura sempre muito aberta e acolhedora para com tudo, acolhendo a vida exatamente como a vida é. Porque a gente tem uma mania de querer que a vida seja do jeito que a gente deseja que seja. Quem entra nisso já tem uma batalha perdida. A guerra está perdida, porque a vida teima em nos contrariar. Ela não é como nós queremos que seja. Ela tem o seu próprio desenvolvimento, os seus próprios caprichos, tem as suas próprias regras que ultrapassam
o nosso controle, qualquer possibilidade de domínio da nossa parte. E é bom que a gente tenha plena certeza disso. Quem de nós está livre de uma tragédia qualquer? Seja um acidente, uma doença terminal, um raio que caiu agora na cabeça de alguém aqui no Ceará e afuminou aquela pessoa, uma perseguição, uma inveja, uma intriga, um ciúme que às vezes tem como consequência tragédias. Às vezes um alimento que a gente come ali nos sentimentos só para matar a fome por algum momento e está contaminado, a gente não está livre disso. O vírus que nos tomou a todos e a guerra que acabei de citar. E diante dos acontecimentos trágicos, a primeira coisa que a gente tem que aprender é fazer a pergunta certa. Porque às vezes a gente faz a pergunta errada. E quem pergunta errado recebe a resposta errada. Qual é a pergunta errada? Por que é que isso foi acontecer logo comigo? Eu não mereço isso. Meu pai não merece isso. Meu irmão é gente boa. Por que é que foi acontecer com minha namorada? A pergunta certa é: o que eu preciso aprender que ainda não sei e que essa tragédia veio para me ensinar? Nenhuma outra coisa além dela poderia ensinar o que somente ela tem para dizer. O que é que eu vou aprender a partir daí? Quando a pergunta é feita nesse nível, os horizontes se abrem, as possibilidades se avizinham a nós. Começamos a enxergar muitas e muitas luzes no fim do túnel. A escuridão se dissipa e nós nos sentimos estimulados, mobilizados para otimizar nossa inteligência, nossa criatividade, nosso sentimento, nossos dons e talentos, tudo aquilo que há em nós de bom para perseguir uma solução, a solução que nos for possível para aquela tragédia que chegou em nossas vidas. Possibilidades são abertas. Então, trata-se de aprendermos a transformar tudo numa oportunidade de crescimento. Porque a gente está nessa vida é para aprender e para crescer. O mundo é a grande escola. Cada pessoa com quem nós nos encontramos, de perto ou de longe, são os nossos melhores professores. E os acontecimentos que nos envolvem, bons ou menos bons, alguns deles trágicos, são, por assim dizer, o conteúdo programático dessa escola que é o mundo. E a gente precisa estar atento para acolher tudo isso. Também as tragédias nos ajudam a dar testemunho da nossa fé. Porque é muito fácil a gente dizer que crê em Deus quando tudo está bem na nossa vida, tudo está correndo uma maravilha. Aí Deus é também maravilhoso. A oração da gente é uma coisa esplêndida. Mas quando o mundo está tirando o tapete aos nossos pés e as coisas não correm como nós planejamos, e às vezes, ao invés de acontecer uma só coisa ruim, acontecem duas ou três ao mesmo tempo, aí acabou Deus, acabou nossa fé. Deus já não é tão parceiro como parecia ser, já não é tão amigo assim. E a gente perdeu, já nem vou à missa mais, porque não adianta rezar, porque Deus parece que está contra mim. As tragédias são oportunidade para a gente concretizar, confirmar a fé da gente. E também é uma oportunidade, toda ela, para que a gente possa se compreender, possa saber quem somos nós. Porque só se conhece uma pessoa quando o sofrimento houver batido na sua porta. Enquanto não houver um sofrimento grande, significativo, a gente não sabe quem é aquela pessoa. Mas quando o sofrimento vem, e a resposta que eu dou a esse sofrimento vai dizer quem sou eu. E vai dizer qual é o tamanho da minha fé. Depois, segunda coisa importante, as tragédias não são da responsabilidade de Deus. Parece que todo mundo já sabe disso, mas não. Porque quando elas acontecem e minam os nossos espaços de felicidade, nós logo passamos na cara de Deus, que Ele quebrou a parceria conosco. É como se Ele tivesse quebrado o trato, o acordo que fez conosco desde sempre. Se Deus me trouxe à vida e ao mundo, é para eu ser feliz. Qualquer coisa que me tire da felicidade, da rota da felicidade, da alegria, da satisfação, já é uma quebra de contrato da parte de quem me trouxe.
É assim que a gente enxerga muitas vezes a vida. E não queremos sofrer. Achamos que quem sofre ou deve sofrer é quem não tem nada a ver com Deus, é quem vive uma vida totalmente distante dos parâmetros de Deus. Mas nós não. Ora, nós não sofremos ou morremos porque somos menos amados por Deus, ou por termos menos fé, ou porque somos mais pecadores. Nós sofremos e morremos simplesmente porque somos humanos. Faz parte da fragilidade desse barro com que Deus nos fez e depois soprou nas nossas narinas, dando-nos o seu Espírito. Faz parte dessa fragilidade a gente sofrer. Esse barro que se quebra, e às vezes quebra-se totalmente, de maneira irremediável, irrecuperável. Deus não faz nada simplesmente porque nós estamos afastados ou próximos dele, eventualmente. Somos humanos. Eu estava lembrando que nessa pandemia, eu conheci algumas pessoas que me disseram assim: Padre, graças a Deus, Deus é muito bom. Deus me livrou da pandemia desde o começo. E eu estava muito exposto, porque meu trabalho eu me expunha muito. Mas Deus é bom. Aí levanta os olhos para o céu, quando tem um chapéu, o boné, tira o boné, para falar de forma muito agradecida a bondade de Deus que o livrou da pandemia. Eu fico pensando, só para ficarmos aqui no Brasil, nas milhares de pessoas que morreram, 650 e mais, e dos familiares que também foram acometidos e quase morreram da mesma pandemia. Essas pessoas, se forem seguir esse padrão de raciocínio de quem eu falei agora, tem tudo para dizer: Deus foi terrível comigo, foi implacável, fui muito mal, porque não me livrou e não livrou os meus. Meu pai morreu, minha tia faleceu, 2 irmãos em casa também pereceram. Então Deus não está comigo de maneira alguma. Esse Deus eu não quero para mim. Então percebam vocês que às vezes a gente acha que Deus muda, porque nos acontecem coisas e mudam a nossa vida. Deus é igual o tempo inteiro, ainda que nós passemos por dificuldades ou passemos por um alto astral enorme. Deus continua o mesmo o tempo inteiro. Outras vezes a gente chega nesses velórios, é muito comum, quando alguém morre tragicamente, às vezes um filho com 20 e poucos anos de um acidente, e há aquele rebuliço na família, e nós sabemos disso, como o sofrimento bate à porta de um pai e de uma mãe que perde um filho prematuramente. E às vezes a gente não tem muito o que dizer, e é muito comum alguém chegar ali no ouvido do pai ou da mãe, muito chorosos, e dizerem assim para confortá-los: olha, é porque ele morreu porque Deus quer gente boa e jovem lá perto dele. Deus quer gente boa perto dele. E às vezes a gente está dizendo isso a um pai que já tem 75 anos. E o pai pode muito bem pensar assim: bom, se Deus quer meu filho com 20 anos porque ele é bom, então eu já tenho 75 e Deus não me levou ainda, é porque eu não presto. É claro, isso é muito lógico, muito lógico. Então às vezes a gente tem essa visão na cabeça da gente, que norteia o pensamento, as diretrizes, as decisões que nós vamos tomando. E as coisas não são dessa forma. Tragédias vêm para todos. Veio até para Jesus Cristo uma grande tragédia, um sofrimento que ele não merecia. Um tipo de morte, menos ainda, ele era merecedor. Mas Deus não poupou o seu próprio Filho. Não nos vai poupar também, evidentemente. Uma outra lição é que a gente supere aquela tentação de ficar procurando culpados. Quando acontece uma coisa ruim, a gente está sempre atrás do culpado. Quem foi o culpado? Quem é que começou isso? Quem é que estava aqui? Quem é que provocou? Ora, antes disso, procuremos, ao invés de chorar o leite derramado, colocar logo um outro leite na vasilha, não perder tempo para buscar resultados. Não fiquemos parados no nível das explicações, dos fatos, das lamentações, dos argumentos, das desculpas ou dos culpados. Isso pode ser importante,
mas pode não ter a menor importância. Até porque, quando uma tragédia se instala, já não tem mais recuperação, já não há nada a fazer. É preciso que a gente siga em frente. E muitas vezes o tempo e a energia que a gente despende e investe em busca dos culpados são exatamente o tempo e a energia que nos faltam para viver o presente, para tirar o proveito, para tirar a lição da tragédia e para continuar vivendo a nossa vida com dignidade, com a cabeça erguida e com possibilidade de ser feliz apesar daquilo que nos aconteceu. Uma última coisa que eu acho importante dizer é que as tragédias nos ensinam a conviver com a imprevisibilidade dos fatos, as incertezas, os imprevistos, o inesperado e as mudanças. Porque tudo na vida da gente é isso. Tudo foge àquilo que nós planejamos. E é bom a gente abrir espaço na vida da gente para o imprevisto, para a mudança que às vezes vem através de uma tragédia, de um grande sofrimento. Trata-se aqui da gente se deixar surpreender pela vida, viver continuamente surpreendidos e acolher essa surpresa como uma condição permanente em nós. Não é uma exceção, é uma condição de vida mesmo. Acolher uma rosa é aceitar seu perfume, mas também é aceitar os seus espinhos. Acolher a vida é aceitar o que há de bom e de menos bom, o que nos faz alegres e o que nos provoca tristeza, o que nos faz rir e o que nos provoca alguma lágrima. A vida comporta todas essas coisas. Não dá para ficar selecionando só o que eu quero, o que eu gosto, o que me apetece, o que me faz bem. É preciso estar aberto, de forma muito justa, digna, ao mesmo tempo muito corajosa e desafiadora, para tudo aquilo que a vida colocar diante de nós. Então a gente termina dizendo que morrer ou não morrer não é problema. Todos nós vamos morrer. De que modo nós morremos e quando isso vai acontecer também não é problema, porque nós não dominamos essa variável. Agora, o problema para nós é morrer sem ter antes vivido, sem ter recebido, sem ter aceitado tudo aquilo que a vida nos ofereceu, bom e menos bom, porque tudo faz parte da vida. Por outro lado, se nós todos temos de morrer, e vamos morrer dentro em breve, por que gastar nosso tempo brigando, criticando, julgando, excluindo, somando tragédias às tragédias que já acontecem aos montes, todos os dias, na vida das pessoas? Nenhum de nós está aqui para infernizar a vida uns dos outros, e sim para tornar essa vida a melhor e mais agradável possível, porque é uma vida só, é um momento só. E se a gente desaproveitar esse momento, ele será perdido por todos sempre. Não haverá mais recuperação. Então, qual é o nosso desafio hoje? Aquilo que dizia o grande filósofo Cortella: fazer o nosso melhor hoje, com as condições que nós temos, e se amanhã houver condições melhores, façamos melhor ainda. E eu digo de uma forma diferente: fazer o mais bem feito possível, tudo aquilo que eu puder fazer hoje e que a vida coloca em minhas mãos, sob a minha responsabilidade a cada dia. Hoje, amanhã, depois de amanhã e sempre. Mas se eventualmente, mesmo me esforçando, fazendo o meu melhor, mesmo dando tudo que eu possa dar, humanamente falando, o resultado não for ainda tão bom, resta-me confiar. Está na hora da gente explicar menos e confiar mais. Porque, como diz o dito popular, Deus sabe o que faz. Escreve certo por linhas tortuosas. Às vezes a tortuosidade é tão grande que a gente não consegue chegar nem na primeira curva. Quanto mais antever o que está pela frente.
mas que Deus está ali no comando, escrevendo a nossa história, a história da humanidade, e ajudando-nos a compreender e a dar cada passo, isso está. E é preciso confiar.